dia a todos. Bom dia. Com a neblininha, com esse friozinho, mas tá uma delícia, né? Sem a chuva, é muito gostoso. O bom é estar aqui com vocês, né? Que bom que nós estamos aqui, nesse lugar para nos fortalecer, para mais um dia, para mais uma semana. Hoje eu vou falar do capítulo 6, o Cristo Consolador, do Evangelho, né? E eu vou ler o item número 1, como está no Evangelho. Disse Jesus: venham a mim todos os que estão sofrendo e que se acham sobrecarregados, que eu os aliviarei. Aceitem meu jugo e aprendam comigo, que sou manso e humilde de coração. E assim encontrarão repouso para suas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jugo é uma palavra que significa opressão. É quando a gente está sob o domínio de alguém. Nesse caso, é o domínio de Jesus, né? E o fardo é uma coisa muito pesada, difícil de carregar, né? E ele diz que esse fardo é leve. O fardo é leve porque nós seguimos as leis de Jesus, né? Então, quando nós observamos, lemos, tentamos aprender e compreender o Evangelho de Jesus, o jugo fica suave, porque ele nos consola, ele nos dá exemplos, né? Exemplos que nós precisamos seguir, né? Sempre lembrando que nós temos o livre-arbítrio, que nós temos o poder da mudança. Só nós podemos nos mudar. A mudança não vai vir de ninguém. Ninguém faz a gente mudar. Você que se muda, né? Ou você muda para o bem ou você muda para o mal, mas a escolha é sua, né? A gente não está sendo obrigado a fazer as coisas porque alguém quer. Nós é que temos que buscar. A gente já conversou uma vez que ninguém me faz feliz. Eu busco a minha felicidade. Eu é que busco. Eu é que sou feliz porque eu fiquei muito contente com as coisas que eu tenho, que eu faço, que eu falo, né? Eu busquei a alegria no meu trabalho, eu busquei a alegria na minha casa, na minha família. Nós ficamos contentes, nós ficamos alegres quando todos que nós gostamos também fazem questão de ter a nossa presença e de ficar ao nosso lado. Mas a felicidade é minha, uma conquista minha. Então eu não estou infeliz por causa do outro, estou infeliz porque eu estou infeliz. Eu preciso encontrar um objetivo, eu tenho que me sentir ocupado, né? E por que o fardo é leve? Porque os ensinamentos de Jesus, a lei de Jesus é a lei do amor e da caridade. Por isso é leve. Então, quando nós compreendemos o Evangelho, nós buscamos o Evangelho de Jesus para entendermos por que estamos aqui, né, de onde viemos, para onde vamos, quando isso fica claro dentro de nós, tudo fica mais fácil, tudo fica melhor, né? E quando nós acreditamos na vida futura, isso nos fortalece também, porque compreendemos, afinal, que o que nós fizermos hoje repercute na minha vida futura, né? Eu não tenho que preparar o futuro, eu tenho que viver o hoje, dentro das leis de Jesus, dentro das leis de Deus,
né? E é isso que nós fazemos sempre que estamos aqui nessa casa, ou para estudar, ou para aprender, ou num domingo, com as palestras, né? Até quando nós conversamos, né? Às vezes num atendimento fraterno, vem assim uma clareza de alguma coisa que a gente não conseguia entender. Então, quando nós, mesmo passando por nossas dificuldades e provas, continuamos ajudando o próximo, auxiliando. Quem é o meu próximo? Aquele que chegou perto de mim é o meu próximo. Quando a gente tem essa consciência, não é porque eu estou com problemas, não é porque eu estou passando por dificuldade, que eu vou deixar de servir ao próximo. A gente precisa ajudar, né? Porque ele também vive provas como eu. E quando nós paramos para prestar atenção no outro, muitas vezes a gente se dá conta que o nosso problema é tão pequeno e eu estou fazendo uma tempestade no copo d'água, mas também depois que eu auxilio, seja como for, com uma palavra, mostrando, trazendo para conhecer essa casa, né? Emprestando o ouvido sem julgamento, tudo isso que nós fazemos para o bem, no bem, nós recebemos em primeiro lugar. Então a gente tem que lembrar disso. Mas não é porque eu quero ganhar alguma coisa e eu quero resolver algumas coisas, eu ajudei agora, então Jesus vai me ajudar. Não é assim, né? Nós passamos por todas as dificuldades que passamos, com muitas coisas que trazemos de outras vidas também, e de más escolhas da vida que vivemos. E nós temos que vencer, porque se a gente não vencer nessa vida, Jesus, Deus, Ele vai nos fortalecer mais uma vez, nos dando direito a mais uma reencarnação. E quando você chega aqui e não sabe de nada, né? Nós, em algum momento da vida, de novo alguém vai nos dar a oportunidade e nós temos que agarrar essa oportunidade e seguir dentro das leis divinas, na justiça de Deus, no caminho melhor, sempre aquele caminho que me leva para o bem. Muitas vezes a gente, por achar que não tem muito o que fazer, e no desespero você vai pelo caminho mais fácil. Ou então por um caminho que alguém te convenceu que é melhor. E depois você se dá conta que não era nada bom, que não era do bem. E você está mais confuso ainda e mais atrapalhado do que já era. Você tem o direito de sair e de mudar. Algumas pessoas dizem assim, mas eu não consigo. Consegue. Se você pedir a Deus a força e a coragem, você consegue. Mas você tem que se afastar daquilo que não é bom para você. Tudo isso eu estou falando porque nós estamos no Setembro Amarelo. Vocês sabem o que é Setembro Amarelo? Setembro Amarelo é o mês da prevenção contra o suicídio, né? E é um mês onde o mundo, principalmente nos Estados Unidos, aqui no Brasil, muitos países trabalham com essa prevenção, né? Essa prevenção, quando eles falam prevenção, na verdade, é para que a gente abra os nossos olhos para aquelas pessoas que nos cercam e que estão tristes há muito tempo, estão em depressão há muito tempo, não conseguem trabalhar, não conseguem sair de dentro de casa, parece que a vida acabou, né? Ele chega num momento de tristeza tão profunda que ele não sabe, ou às vezes ele se vê tão atrapalhado, tão perdido com as escolhas que ele fez, e aí ele perde por conta disso a família,
amigos, namorado, namorada, essas coisas, né? E a pessoa começa a ficar desesperada. E não é difícil de, às vezes, a gente ter uma pessoa na família sofrendo e a gente não perceber, sabe? Principalmente quando é criança ou adolescente, que tudo você acha que é a idade do aborrecimento. É um aborrecente. Nós temos que ter cuidado com os aborrecentes, né? Porque às vezes ele está passando por um momento difícil e nós achamos que é birra, que é da idade, né? E não é. Quando vocês sabem por que é Setembro Amarelo? Não. Sabe? Mas tem uma história, né? Quando isso começou, foi por conta de um rapazinho de 17 anos nos Estados Unidos que se chamava Mike Imi. O Mike, ele em 1994 se suicidou. Filho de uma boa família, ele era conhecido porque ele era um excelente mecânico. E lá nos Estados Unidos eles têm essa cultura, né? Eles compram carros velhos para os filhos, aquele filho que quer um primeiro carro, aí eles compram e eles mesmos arrumam, motor, pinta, é da cultura deles, né? E ele era muito conhecido porque ele entendia de mecânica. E ele consertou um Mustang 69 e pintou de amarelo. E ficou esse símbolo, todo mundo lembrava do Mustang amarelo do Mike, né? No dia do velório, o pai dele fez uma cesta gigante com vários cartões que ele amarrou um laço amarelo, representando a cor do carro do Mike. E dentro ele escreveu uma frase, né? Se você precisar, procure ajuda. Estava escrito em todos os cartões, porque a maioria que foi ao velório eram jovens da escola dele, amizade de infância, vizinhos, muito jovens, né? Ele era de uma boa família, ele tinha amigos, ele estudava e ninguém percebeu que ele estava sofrendo. Porque ele se dedicava a consertar o carro, ele ouvia música, uma série de coisas. Porém, ele fazia isso porque ele se isolava de todo mundo enquanto estava ali sozinho, arrumando seu carro. E ele não conseguia falar porque ninguém percebeu que ele estava sofrendo, né? E isso chocou muito. E então, desde 94, nos Estados Unidos, é o Setembro Amarelo, que foi o mês que ele se suicidou. E aqui no Brasil começou em 2014, mais ou menos, quando começou essa campanha, né? E o CVV ampliou seus atendimentos, porque começou a perceber, o CVV começou bem pouquinho, né? Aquele número que você liga e eles te ouvem, né? Eles ficam dia e noite, eles se revezam, são voluntários que você liga, eles te ouvem, tentam te auxiliar, e alguns ligam, e alguns sobrevivem. Outros nunca mais voltam a ligar e ninguém fica sabendo o que pode ter acontecido, né? E o que me fez falar, não só porque estamos em setembro, mas essa lição onde Jesus diz: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, né? Assinalando que por pior que seja o seu problema, você não está sozinho. Às vezes é difícil a gente conversar com alguém da família. Aqui nesse bairro vocês têm o Repasse, que tem atendimento fraterno, que tem as pessoas aqui durante a semana trabalhando,
e que você pode chegar e abrir o seu coração e passar o que você está vivendo, e com certeza você vai ser consolado de alguma forma. O Consolador prometido por Jesus é o Espiritismo, né? E quem recebeu essa maravilha que é o Espiritismo e começou a falar sobre ele abertamente, foi o Espírito da Verdade, né? Ele falava, ele dizia dessa importância. Quantas pessoas vocês já não ouviram, ou em algum momento até nós pensamos e falamos, né? Ah, se está sofrendo é porque merece. Buscou, procurou, problema dele. Aí a gente tem que lembrar que existe a lei de causa e efeito. Você está falando, você está pensando isso sobre aquela pessoa, lembre que aquilo que você pensa, aquilo que você fala, as suas atitudes, elas retornam para você também. Então, se eu ajudo o próximo, se eu faço bem, eu serei ajudado nas minhas necessidades e eu receberei o bem. Mas, se eu julgo o meu próximo e ainda acredito que o que ele está passando é merecedor de estar passando, eu também no futuro não sei da minha vida. Hoje eu julgo, amanhã eu vou ser julgado. Hoje eu faço bem, amanhã eu recebo bem. Então, é muito fácil a gente julgar, principalmente quando é alguém da família ou do seu trabalho. Quantas pessoas, quando vem alguém depressivo, síndrome do pânico, essas doenças da alma, elas doem profundamente. Tanto que você tem que ser medicado. Muitas pessoas não conseguem dormir com pensamentos ruins, né? E aí é quando começa a pensar em tirar a própria vida, porque ela não tem mais sentido a vida, não tem. Então, para que eu estou aqui? Quantas pessoas não se entregam? E a gente nem sabe, né? Então, para nós, a gente diz assim, para com isso, vê se sai dessa cama, vai andar, vai passear, faz alguma coisa. É muito mais fácil a gente falar assim, caramba, você só reclama, olha a vida maravilhosa que você tem, né? Mas a gente também recebeu uma lição do Emmanuel, quando ele disse que as pessoas, quando estão sofrendo, principalmente doentes da alma, nós precisamos dar amor, ter compaixão e piedade. Então, ao invés de nós pensarmos, julgarmos, falarmos coisas assim, porque estamos bem e achamos, nossa, a gente tem uma vida tão boa, e você só reclama, você está com mania, sai dessa vida, né? Mas a pessoa ou está sem trabalho, ou não se sente amada, ou não ama, não faz o bem, não tem objetivo algum, não se sente útil para nada, né? Então, o que nós temos que fazer? Como Emmanuel falou, compaixão e piedade, né? Vamos dar uma volta? Vamos sair um pouquinho, tomar um sol? Vamos até a pracinha sentar um pouquinho? Vamos conversar sobre alguma coisa legal? Eu tenho tanto para te contar, né? Olha, te fiz essa comidinha porque eu sei que você adora isso. Vamos comer sem julgar, sem perguntar, sem falar sobre aquele problema. Diz assim, caramba, como é bom ter você, eu te amo. É isso que nós temos que fazer. E não cobrar, julgar, falar mal, achar que está sofrendo, por isso merece. Nós temos que ter a compaixão e a piedade. É isso
que está dentro do Evangelho, que diz que nós precisamos amar ao próximo como a nós mesmos. Então nós precisamos doar amor, falar do amor com aquele que está no silêncio, que mudou, que está muito triste, né? Veja só, nós temos uma diferença. Estar depressivo, estado depressivo e depressão. Estado depressivo, todos nós temos. Por quê? Porque a nossa vida é que nem uma montanha russa. Nós estamos no mundo de provas e expiações. Então, todos nós temos problemas, provas, dores, todos. E é através deles que nós progredimos. É através deles que nós crescemos, né? Então, estado depressivo todos nós passamos, porque você está indo bem, está indo para o alto, que delícia, está tudo certo, daqui a pouco você cai, né? Você vira para o outro lado, leva um susto. É exatamente assim a nossa vida. Então, estado depressivo todo mundo passa. Agora, depressão é diferente. Depressão, você fica uma semana, 2, muito triste, muito fechado para tudo, e você se fecha que nem uma ostra e não consegue sorrir, falar, ouvir música, ficar junto com as pessoas. Isso te incomoda, que parece que ninguém liga para você, né? Você está no meio de uma conversa que você pensa nada a ver, né? E a pessoa realmente, depois de 2 semanas a 3, ela já precisa de ajuda, né? Porque aí ela está na depressão. Mas nós não. A gente sobe e desce, sofre, chora, tal, mas isso faz parte da vida. Isso não quer dizer que você está em depressão. Por isso que nós temos que buscar ajuda. Por isso que sempre nós precisamos estar de olhos abertos para as nossas crianças e para os nossos jovens. Às vezes é difícil ir para a escola e você não compreende por que é difícil ir para a escola. Volta da escola sem contar nada, sem ter história para contar, não volta feliz. A gente tem que abrir os olhos, né? Porque muitas vezes a gente obriga as crianças ou o adolescente a ir para a escola e deixa de prestar atenção no comportamento dele, né? Quando alguém reclama demais, não tem amigos, né? Tem dificuldade, às vezes as pessoas dizem, é muito difícil acordar ele de manhã, mas mesmo que estude à tarde, tem dificuldade também, porque não quer ir, né? A gente não vai, toda vez que isso acontecer, mudar a criança ou jovem da escola, mas o primeiro passo é conversar com a criança e o jovem, tentar entender. O segundo passo é ir à escola e conversar com alguém que pudesse te colocar como ele é na escola, né? Como que ele é aqui? Ele tem amigos? Na hora do recreio, fica sozinho, né? Porque o adolescente adora turmas. O adolescente que se isola e fica sozinho tem algum problema acontecendo, né? E que ninguém percebeu, tá certo? E aí, normalmente colocam a culpa nele. Ele aqui não quer ficar com ninguém, ele é antissocial. Quando tem educação física não quer fazer. Vocês precisam compreender que hoje o mundo é praticamente dirigido pela internet, né? E a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que eles veem. E nós precisamos, sim, durante muito tempo, vigiar o que eles estão assistindo, né? Ficar do lado também,
até com o seu celular, mexendo no celular, de repente você nem presta atenção no seu. Mas é para se ligar no que ele está ouvindo, o que ele está jogando, com quem ele está conversando. Né? Por quê? Porque hoje eles ficam muito tempo sozinhos, ou na escola, ou em casa, né? E nós trabalhamos demais, a maioria. Nem todos têm companhia durante o dia em casa, os adolescentes. E aí as coisas acontecem de um jeito muito rápido. Tá cheio de gente na rua, ou por aí, ou nos sites de bate-papo, aqueles que se fazem parecer adolescentes e não são, né? Convencendo e adotando os nossos filhos, então tem que ter cuidado. E esse mês é para alertar a todos nós. Então, Jesus diz que é importante seguir em frente, sempre, e se fortalecer. Nós precisamos fazer com que nossas crianças e jovens tenham religiosidade, como aqui, né? Nós temos, ao menos no domingo, a evangelização. Eles precisam compreender que muito além, eles não estão sozinhos. Eles têm companhias de protetores, anjos, né? Familiares que tomam conta de nós também, que estão aqui o tempo todo protegendo eles. Eles têm o anjo da guarda, eles precisam compreender que isso é real. Né? Eles precisam aprender porque é importante você ter a fé, a esperança. Sem fé e esperança, como que a gente segue? Né? Então a gente precisa acreditar. Olha, eu não estou sozinho. Né? Mas principalmente eles precisam de amor. E com o nosso tempo corrido, tantas coisas para fazer, a gente às vezes esquece daquele abraço. Né? E quando se despede, falar, eu te amo. Então ele precisa saber que é amado. Nós precisamos. O ser humano necessita do amor. Por isso é a lei que Jesus impôs para nós. A lei do amor e da caridade. Né? Então, nós estamos cada vez mais aprendendo isso. Então nós temos uma responsabilidade, né? Que é muito, muito amar ao próximo e prestar atenção naquele irmão. A gente tem que entender que é mais nós do que eu. Nós estamos vivendo e nós dependemos uns dos outros. Então nós precisamos criar laços. E os nossos filhos, netos, jovens, eles precisam criar laços também. E cabe a nós o vigiar e orar por eles também, né? Lembrando que quando são crianças e adolescentes e estão sob os nossos cuidados, nós temos um poder gigante, na hora que eles estão dormindo, de chegar até eles, estender a nossa mão e fazer uma prece. Todos nós, principalmente os pais, têm um poder muito grande, que é o poder do amor pelos filhos. E nós fazermos isso sempre pensando para que ele se fortaleça, que amanhã ele amanheça, com bons pensamentos, com força, coragem, para seguir em frente, né? Buscando os seus sonhos, buscando aquilo que ele acredita. Nós temos esse poder. E eles também compreenderem que a dor não dura para sempre. A dor não dura para sempre. Dor todos nós temos. Não é difícil acontecer de mães nos procurarem pedindo ajuda para os filhos, porque, olha, vai se formar esse ano, fazendo engenharia, tem uma boa família, mas a namorada terminou com ele. E desde então, ele entrou numa depressão danada. Vai por obrigação trabalhar, vai por obrigação estudar. E foi feito um trabalho muito grande com essa família, através dessa mãe.
Agora, ele está indo à casa espírita, ele passou por atendimento fraterno e abriu o coração dele, está recebendo instruções, tratamentos espirituais, é outra pessoa, né? Então, hoje, com aquele pensamento que a maioria pensa assim: eu não quero que ele tenha a infância que eu tive. Uma infância difícil, uma infância cheia de problemas, eu não quero que ele tenha isso. Muito bem. O que você tem que dar para ele não são coisas, são valores. Então, se a sua infância foi difícil, dê amor, abraça, fale eu te amo, seja companheiro, né? Companheiro desse filho. Mas não dê as coisas com facilidade, né? Porque ele também tem que aprender que você precisa trabalhar, juntar para pagar aquilo que você quer comprar para ele. Mas não é agora, você tem que esperar, né? Então nós precisamos ter esse cuidado, porque alguns pais, quando tem esse pensamento que eu não quero que ele tenha a vida que eu tive, enche, quando pequenininhos, de presente do nada, sem ter dia comemorativo, sem ter data especial, né? Quer preencher achando que isso vai deixá-lo feliz. Não vai, você pode dar o mundo, mas o que fica é o amor, é o exemplo, né? Então tenham cuidado quando vocês pensem nisso com muito amor e muito cuidado, né? A lei de causa e efeito, ela não é para anestesiar a gente, tipo, causa e efeito. Você sabe que aquilo que você faz, você vai receber. E aí, por isso eu não faço nada, porque assim eu não tenho problema de fazer alguma coisa errada, né? Não é assim. Nós estamos aqui para aprender e progredir, não é? Para evoluir, que é para quando formos para a nossa vida futura, porque a vida não termina e nós vamos continuar. Não interessa aquilo que pensamos, não interessa aquilo que temos e fazemos. O que interessa é aquilo que se faz ao próximo. Como você viveu a sua vida. Você deu valor ao material ou você deu valor ao amor? Né? Você deixou aquilo que era errado, aqueles vícios para trás e aprendeu novos valores, ou você continua fazendo as coisas com raiva, com obrigação, né? Acontece alguma coisa, sente ódio do outro, sente dor, sente tristeza, nada pode acontecer que o mundo desmorona, então você não aprendeu nada, né? Então, façamos das dificuldades o nosso degrau para a evolução. Se eu estou vivendo esse momento difícil, eu vou aprender alguma coisa com isso. Eu vou subir mais um degrau e eu vou poder ajudar ao próximo. Vocês sabem que quando nós passamos por grandes problemas, aprendemos, né? E nós temos a oportunidade de contar o nosso exemplo para alguém, você ajuda demais aquela pessoa. Porque a pessoa vai entender que não é só ela, que não é comigo, é com todo mundo. Então eu sou capaz sim de passar, eu vou acreditar e a fé vai ajudar e existe a justiça de Deus. Sabemos da vida futura, da justiça de Deus, do poder da oração, da importância da casa espírita na nossa vida. Olha quantas oportunidades nós temos. Que Jesus nos fortaleça, sempre passando para nós, através do Evangelho,
Quem é espírita há muito tempo, já leu, releu o Evangelho, né? Porém, cada lição que eu pego para ler no grupo de estudo é como se eu compreendi mais uma coisa que eu não tinha prestado atenção ainda. Então é para sempre. É o nosso livro, é a nossa Bíblia de cabeceira. É aquele livro que no momento da dor eu vou abrir e vou ler o trecho que aquele trecho vai falar para mim. O Evangelho é vivo. Evangelho é vida, ele é vivo e nós temos que viver o Evangelho. Essa é a ideia de Jesus. Nós precisamos viver o que nós lemos no Evangelho, né? Porque ele nos faz mudar. Às vezes eu me assusto, vou falar de mim, porque eu me assustei com alguma coisa assim que chegou na rua, que alguém falou assim na hora. Nossa, eu sinto até dor no peito. Depois eu penso assim, mas por que eu senti isso? Né? Por que eu recebi esse presente? A gente tem que evitar certos presentes, né? Então tudo aquilo que o outro traz para você, raiva, ódio, te conta uma coisa muito ruim, vem para falar da vida do outro, essas coisas, a gente não pode aceitar. Ouve e deleta. Porque senão você leva aquilo com você, né? Você fica com aquilo, mas como que essa pessoa pode fazer isso? Nós também temos que lembrar que cada um faz sua escolha. E que eu não vou resolver o problema do outro, mas eu posso auxiliar, dando o meu exemplo, né? Vem falar comigo, eu vou ter alguma coisa para falar, e isso é bom, mas eu não sei se eu vou mudar, né? Agora, a gente tenta, porque a mudança depende dele, não vai depender de mim. Mas às vezes a gente recebe esses presentes durante o dia e às vezes a gente se pega pensando naquilo, né? Então, por isso até a gente sempre diz nos nossos grupos de estudos, né? Que a gente às vezes ouve histórias que alguém conta, desabafos, né? E aí, quando se sai daquele grupo, você vai com alguém comentando. Então, veja só, o que acontece no grupo de estudo, fica no grupo de estudo. O que acontece numa reunião de médiuns, fica na reunião de médiuns, não sai. Porque senão você leva com você aquilo também, sabe? Você está carregando aquilo e passando adiante. É que nem o WhatsApp, com aquelas mensagens malucas que vem falando, sempre coisas que nada a ver, mas você, olha, falaram isso, aí manda para 50, para todos os seus contatos. Então, o que nós estamos fazendo? Maledicência. Achando que a gente está contando para os amigos, alguns devolvem rindo, outros nem abrem a mensagem porque não gosta, sou uma. Quando vê essas mensagens eu não abro para ouvir. E outros ainda comentam verbalmente. Então a gente tem que ter cuidado com o próximo, né? Quando nós estamos num grupo de estudo e saímos para ir embora, falando sobre aquela pessoa que não está com você, não é seu direito, é errado, né? E não cabe a nós pensar o que faríamos no lugar daquela pessoa. Veja só, a minha dor pode não ser dor para ela. E às vezes aquilo que é fácil para ela é difícil para mim. Por quê? Cada um de nós vem de uma família diferente, tem histórias diferentes, tem provas diferentes. Vive numa família hoje que às vezes tem grandes problemas. Está num trabalho onde as pessoas se desarmonizam demais. Então, ninguém aqui é igual a ninguém. E que bom que ninguém é igual a ninguém. Porque a gente faz as escolhas de acordo com as nossas possibilidades e compreensão e entendimento. Não é? Então, desde tudo que nós participamos, a gente tem que ter esse cuidado.
Porque uma vez dentro de uma casa espírita, existe o sigilo. Ou seja, não se fala dos problemas de hoje. Não se fala do que aconteceu de ruim que o outro contou. A gente ouve, e se temos como amar o próximo, naquele momento emanamos um pensamento positivo para aquele irmão. É isso que nós fazemos. Tá certo? No nosso horário. Só para terminar. A gente já comentou uma vez que evolução é mérito. Você precisa merecer para evoluir. Então, tudo que nós falamos até agora é nesse sentido, né? De você compreender que não está sozinho, que no momento da dor, Jesus está com você, Deus está com você, seu protetor, seu anjo guardião está com você. Então, você tem que se emanar a Ele e seguir ombro a ombro com Ele, pedir a proteção necessária, e você sempre está protegido. Por isso, a gente tem que substituir o mau pensamento pelo bom. Eu estou aqui pensando, o que eu vou fazer quando sair daqui? Aí você não está conectado com a espiritualidade. Quando nós entramos aqui, deixa tudo lá fora, tudo, problemas, tristezas, e vamos limpar a nossa mente e prestar atenção no que se fala aqui dentro dessa casa bendita, aproveitar tudo que é oferecido nessa casa, né? Principalmente o passe. Eu vim, vou receber o passe, estou blindado para a semana. Sai lá fora, já falando mal, discutindo, falando palavrão, bravo em casa. Que sentido teve esse passe? Né? Nenhum. Então é o que nós vamos fazer agora. Vai chegar o momento do passe, depois do tratamento, não é? Então a gente não vai pensar em problemas e nada que está acontecendo lá fora. É o seu momento. Pense em você, ore por você, agradeça por você. Gratidão pelo dia de hoje, gratidão por podermos estar aqui, não é? Então, muito obrigada. Que vocês tenham um domingo abençoado, que já começou muito abençoado, que termine assim, e que a semana seja útil e proveitosa, e lembrando do amor e da caridade, ok? Muito obrigada.